Estudando aí junto com as outras igrejas esse capítulo de João, capítulo 17, verso 18. O Senhor Jesus ora pelos seus discípulos, é a oração sacerdotal. Ele diz o seguinte, capítulo 17, verso 18: Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Vamos repetir esse verso? Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amém. Agora, se você puder voltar algumas páginas na sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, eu vou ler um outro versículo, Marcos capítulo 10, verso 45. Volte algumas páginas aí na sua Bíblia, Marcos capítulo 10, verso 45. É um verso muito interessante da palavra de Deus. O Senhor Jesus diz o seguinte, Marcos 10, 45: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos ler todos juntos? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Senhor Jesus, hoje o nosso tema é os desafios de ser a igreja que cumpre a sua missão. A igreja tem uma missão, a missão da igreja que o Senhor nos deu, nos mostrou aqui. Antes de falar da missão, quero falar de conversão. Normalmente a gente aprende que a gente se converte uma vez só, né? A gente andava no pecado, nas trevas, e Deus nos salvou e falou assim: eu me converti, eu andava errado e Jesus me salvou. E a palavra conversão no grego é metanoia. Metanoia é mudança de mente, mudança de atitude. Você muda, você estava indo para um lado, Jesus mudou você. Então existem pessoas que mudam completamente de vida, mas eu desconfio que a maioria das pessoas precisam de pelo menos umas 2 ou 3 ou 4 conversões. Uma vez eu li um autor que diz que o apóstolo Pedro teve 3 conversões. Primeira, quando Jesus chamou ele largou tudo e foi seguir Jesus. Mas ele ainda era mentiroso, era frouxo, era covarde, ele negou Jesus. E aí quando Jesus ressuscitou, conversou com Pedro, aí Jesus restaurou, aí ele se converteu para o seu chamado. Ali naquela hora ele teve a segunda conversão. E tanto é verdade que antes de Jesus morrer, Jesus falou para ele: Simão Pedro, o diabo vos requereu para te peneirar como trigo, mas eu orei por ti e tua fé não vai desfalecer. Tu, pois, quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro já era convertido, mas Jesus fala: quando você se converter, você vai cuidar das minhas ovelhas. Então, segunda conversão. E lá em Atos capítulo 10, ele já é o apóstolo Pedro, líder da igreja, pregava o evangelho, mas ele ainda achava que o evangelho era só para judeu. Aí o Espírito Santo, ele deu um trabalho para Deus, Deus deu uma visão, Deus falou, Deus revelou, Deus empurrou, Deus chamou, e ele ficou lá. Aí ele teve que ir na casa de um soldado romano, centurião romano. A Bíblia tem muitos soldados. Diz que a maior fé que Jesus viu lá no Novo Testamento foi de um soldado romano, líder de 100 homens, por isso chama centurião. Deus, que fé que esse homem tem. Ele foi na casa do soldado Cornélio, e lá ele entrou sem querer entrar, mas Deus mandou ele entrar, e aí o Espírito Santo desceu sobre os pagãos. Aí Pedro se converteu à missão para o mundo inteiro, que ele achava que a missão era só para o povo dele, que o evangelho era só para o povo dele. Então são conversões. Às vezes você se converte e entrega tudo, mas às vezes você aceita Jesus. Eu quero Jesus na minha vida, eu vou amar Jesus, eu vou obedecer, mas há aspectos, áreas da nossa vida que continuam do mesmo jeito, não mudou nada. E nada explica melhor isso do que a expressão Salvador e Senhor. A gente fala para a pessoa: você precisa aceitar Jesus como seu Salvador e seu Senhor único. E a pessoa fala: eu aceito, mas se você pegar a palavra Salvador, Jesus é meu Salvador. Todo mundo quer ter um Salvador. Ele vai me salvar do meu pecado, da condenação do inferno, vai me salvar de um monte de coisa. Eu quero que Jesus é meu Salvador. Amém? Sabe quantas vezes a palavra Salvador aparece no Novo Testamento? 23. Foi a minha pesquisa, eu achei 23.
Mas a palavra Senhor, sabe quantas vezes a palavra Senhor aparece? Porque Senhor é diferente, é Kyrios no grego. Kyrios é o Senhor que mandava em tudo. Ele era o Senhor. Então quando você fala assim, Jesus é meu Senhor, quer dizer, Ele manda na minha vida. Ele manda na minha vida. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que obedecer o que Ele fala. Então Ele é meu Senhor. Então normalmente a gente fala assim, eu quero Jesus como meu Salvador. Bom, agora meu Senhor, a palavra Senhor no Novo Testamento, Salvador aparece 23. No Novo Testamento, Senhor, Jesus é chamado de Senhor, sabe quantas vezes? 686 vezes. Anota aí no seu papelzinho aí. O que será que isso quer mostrar para nós? A gente precisa de uma conversão. Eu diria assim, a maioria dos crentes brasileiros, tem um grande mundo, todo mundo hoje é crente em Jesus, né? Graças a Deus. Mas todo mundo quer o Salvador. Que Ele seja o meu Salvador, que Ele me salve do pecado, da doença, da condenação, do mal. Ele salva mesmo. Ele é o Salvador. Mas Ele não veio para ser só o Salvador. Ele é o Senhor. E Ele, o Novo Testamento, chama Ele de Senhor mais vezes, porque Ele quer dirigir a nossa vida. Então você fala assim, existem pessoas que podem ter Jesus como Salvador e não Senhor? Existem. É por isso que hoje eu estou falando de outras conversões. Que outra conversão é essa, pastor? É a hora que você chega um ponto na nossa vida, e eu acho que esse é o momento crítico, da vida de todo cristão verdadeiro. É por isso que hoje estou falando de conversão. Chega um ponto que a gente tem que converter, preste atenção nisso aqui que eu vou falar. Porque assim, todo mundo no Brasil é convertido. Todo mundo é crente, todo mundo tem Deus no coração. Eles dizem que tem. Você vai lá na cadeia, o cara tem crente, o cara roubou, matou, ele tem Deus no meu coração. Um dia um grupo de pistoleiros saiu para matar, eles deram a mão e rezaram o Pai Nosso. Eu vi na televisão, falei assim, para Deus dar um bom serviço para nós, isso é para matar pistoleiro. Então o cara fala assim, eu tenho Deus, mas tem um ponto, que é o que eu quero falar aqui hoje, eu só quero falar sobre isso hoje, é bem simples o que eu vou falar. Tem um ponto que a gente precisa converter, que é naquela hora que a gente anda com Deus só para receber as bênçãos de Deus. Você aceita, eu quero Deus, eu quero Jesus, Ele vai me dar paz, Ele vai me dar perdão, Ele vai me dar salvação, eu quero Jesus. Então, eu quero. Mas existe um momento que a gente precisa se converter. Da hora que a gente para de receber, para de ganhar, para de acumular, que a gente precisa se converter desse momento em que você só ganha de Deus. E é o momento em que a partir desse instante você se converte, você muda sua atitude, sua mente, a metanoia, a conversão, você muda totalmente, fala assim, até agora eu era um consumidor de Deus. Ou seja, eu ia para a igreja, eu lia a Bíblia para receber o que Deus tem para me dar. E Deus tem muito para nos dar. E Deus ama nos abençoar. E Deus é abençoador, e Deus é maravilhoso. É assim, não tem nada errado, mas a gente precisa mudar. Porque a gente começa a influenciar o mundo e a sociedade quando a gente faz essa mudança. Qual é a mudança? Que você se converte de um recebedor, de um receptor, de alguém que só quer ganhar, para a partir do momento que você muda, para a partir do momento que agora você quer doar, quer servir, quer dar, quer se entregar, quer se sacrificar em prol do outro. Isso é uma conversão que eu chamo, é a conversão da bênção para a missão. É quando a gente deixa de apenas querer Jesus e querer a missão de Jesus. Deus tem uma missão, Jesus teve uma missão. Então o momento é, Senhor Jesus, eu te quero, mas eu não quero a sua missão. Eu não quero cumprir a sua missão, eu só quero receber as bênçãos. A maioria da gente é assim. A gente vive para ganhar, receber, acumular para nós, em todos os aspectos da vida. Mas tem uma hora na nossa caminhada, na nossa jornada, que a gente precisa fazer uma mudança. A mudança tem que deixar de ser apenas o espectador, um consumidor,
um ouvinte passivo, e você fala: eu vou me converter agora, eu vou mudar de vida, eu vou parar de querer apenas ser um recebedor, agora eu quero ser instrumento de Deus para cumprir a missão de Deus nessa terra, e eu vou fazer isso custe o que custar. Ainda que eu perca, ainda que não seja legal, ainda que não seja bom, eu vou fazer isso, porque essa é a missão de Deus, e é isso que Deus quer para mim, que eu sirva o outro. Por isso que o modelo da missão é o próprio Jesus. Jesus falou: eu envio você, como o Pai me enviou, e o Pai me enviou, vim ao mundo, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Essa é uma filosofia de vida do cristão. Eu vim para servir e dar a minha vida. A gente só quer ser servido, a gente só quer que os outros nos sirvam. Não é? Você senta na mesa lá, e fala assim: ó, sirva aí, por favor, traz aqui para mim. Você vai lá na casa da sogra, eu vou na casa da sogra, eu sento e vem tudo. Eu não levanto para nada, eu não levanto para lavar prato, não, eu só sento e como, e falo: que maravilha. A gente só quer saber disso, de ser servido, de receber, de ganhar. E aí Deus quer dar uma mudança na nossa vida, essa mudança de Jesus, não como Salvador, mas como Senhor. Aí eu queria hoje, nessa noite, convidar você a refletir sobre você como cristão. A sua atitude, como que é a sua atitude? Como que é a sua perspectiva? Como é que você olha para Deus, para a sua vida, para a sua família, para os seus relacionamentos? Como é que você se relaciona com Deus? É só nessa base? Será que você acorda amanhã, na segunda-feira, e fala assim: como é que hoje eu posso cumprir a missão de Deus? Como é que hoje eu posso servir alguém? Como é que eu posso fazer o bem? Como é que eu posso mostrar a bondade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, o evangelho de Deus para aquelas outras pessoas? Como é que eu posso demonstrar na minha atitude que Jesus está no meu coração? Como é que eu posso fazer isso? Que Jesus é um modelo para nós. Então a nossa era, o nosso mundo é o mundo do consumo. Diz que antigamente o Descartes, o filósofo, falava assim: penso, logo existo. O cara pensava e ele existia. Era a marca do ser humano. Hoje não, consumo, logo existo. Se eu não consumo, eu não existo. Se eu não tenho dinheiro, eu estou fora do mercado. Então a ideia das pessoas é consumir. Eu preciso desse bem, eu preciso daquele bem. E as pessoas vão entrando numa loucura e vão colocando o valor da vida, o sentido da vida nisso. Mas a vida não está nisso. Aí quem encontra isso, essa semana alguém me contou a história de um homem assim, de um amigo dele, que alcançou o auge da sua profissão, ganhou, ficou rico, milionário, e chegou um ponto na vida dele que ele falou assim: eu sonhei a vida toda para ter isso, cheguei aqui e não estou satisfeito. Será que a vida é só isso? Aí que ele encontrou a Deus e se converteu. Encontrou Jesus e se converteu. Falou: agora eu encontrei satisfação. Quando você coloca isso, a mentalidade da pessoa é consumo. A conversão é servir, dar, doar, entregar. O que eu posso fazer? Quem que eu posso fazer bem? Quem que eu posso servir? Quem que eu posso fazer feliz nessa semana? Quem é que está precisando da minha ajuda? O que eu posso fazer em prol do outro? Essa é a mentalidade que precisa de conversão, mudar o foco, mudar a mente. Essa semana no curso que eu estava fazendo em São Paulo, tive a oportunidade de ouvir o pastor Arival da igreja presbiteriana de Pinheiros. Gostei demais do Arival. Além dele ser baiano, um cara bom, assim, um bom baiano igual eu, o cara é sensacional, fiquei fascinado pelo Arival. E ele falou: a igreja dele está plantando 22 novas igrejas. 22 novas igrejas. E ele falou: a igreja existe, irmãos, é para dar tudo pelos outros, é para plantar outras igrejas. Nós estamos indo para a periferia de São Paulo, para as igrejas, para as cidades que não tem igreja, e estamos colocando o dinheiro da igreja lá, porque a igreja tem que gastar-se, tem que dar, tem que se entregar, tem que servir. E aí ele está mandando ele lá para o sertão do Nordeste, está pedindo, ele pede, mas para ajudar os outros.
Eu falei, que visão fantástica! Quando é que a nossa igreja aqui vai plantar outras igrejas em lugares que não tem igrejas? Estamos aí com desafios, temos o desafio de construir a nossa associação beneficente. Vamos construir em nome de Jesus, vamos ajudar os carentes, os pobres, os necessitados, vamos gastar-se. Eu fui ouvindo ele falando, foi dando uma angústia dentro de mim. Eu falei, rapaz, nossa igreja está um desastre. Quantas igrejas nós estamos plantando, quantos projetos nós estamos fazendo, a gente só está lá engordando, sentando naquela poltrona, ar-condicionado, e tchau, Deus abençoe, irmão, tudo bem? E não fazemos nada, ele não está fazendo nada. Não está fazendo nada. A igreja não existe para captar recursos para si mesma, para o bem-estar de si mesmo, para nós ficarmos soberbos. A gente existe para servir e dar como Jesus, como o vídeo dos soldados aqui, como o Ricardo falou, servir e dar. Estamos aqui, a igreja, os cristãos existem para isso. Então, conversão, por favor, tem dias que a gente precisa vir na igreja, e a gente ora, e Deus traz paz, e Deus traz conforto, e Deus traz alegria, e Deus faz isso, mas tem dia que Deus precisa nos incomodar. Tem dia que Deus precisa mexer na nossa consciência. Tem dia que Deus tem que sacudir a nossa alma e falar assim, o que você está fazendo da sua vida? Que egoísmo é esse? Que vida egoística, que vida egolátrica, que vida sem sentido, consumista que você está vivendo? O que você tem feito pelos outros? E essa é a missão da igreja. Quanto nós podemos fazer? Quanto nós podemos dar? Quanto nós podemos realizar? Estamos aqui em agosto. Dia 12 de agosto, a igreja presbiteriana completou 154 anos, porque em 12 de agosto de 1859, um jovem americano, tinha 20 e poucos anos de idade, estava vivendo, tinha os pais crentes, mas não queria saber. Um dia ele foi na igreja, Deus tocou o coração dele e se converteu a Jesus, entregou a vida para Deus. Mas ainda eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico. Outro dia, Deus tocou no coração dele e falou, não, você tem que me servir e fazer a minha vontade. Ele foi para o seminário. Lá no seminário, um dia ele está lá no seminário, no culto, e o pastor prega sobre a necessidade das nações que não têm ainda o conhecimento do Evangelho. Aquele moço de 20 e poucos anos ouve aquela mensagem e fala assim, Deus, eu quero fazer algo que tenha significado eterno. Eu quero pregar o teu Evangelho onde Jesus não é conhecido. E ele saiu dos Estados Unidos, e aos 26 anos de idade, ele chegou no Rio de Janeiro, solteiro, em 1859. Logo, casou com uma americana. Quando ela foi parir sua primeira filha, ela morreu. Ele chegou com 26 anos aqui no Rio de Janeiro, morreu aos 34. 8 anos ele ficou aqui no Brasil, 8 anos. Primeiro missionário protestante aqui no Brasil. Dos 26 anos até os 34, em 8 anos, esse homem plantou as igrejas presbiterianas no Rio de Janeiro, o presbitério do Rio de Janeiro, fundou um jornal evangélico, a imprensa evangélica, fundou um seminário teológico e fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem milhões de membros. Em 8 anos, aquele homem entrou para a história e entrou para a eternidade, porque ele não pensou em si mesmo. Quando ele abandonou sua carreira, ele era um jovem brilhante, intelectualmente brilhante, fabuloso. As pessoas falaram assim, isso é loucura, porque você está largando sua carreira, porque você está largando isso aí, porque Deus me chamou para algo maior e melhor, eu vou servir e dar a minha vida pelos brasileiros. E a igreja hoje, que existe aqui no Brasil, milhões de pessoas, porque esse moço não pensou em si mesmo. Ele falou, eu vou lá para dar a minha vida. Morreu novo, deixou uma filhinha que foi criada pelos tios, mas ele deixou uma filha que vai entrar para a eternidade, que é a igreja aqui do Brasil, para a glória de Deus. Amém? Moço, você não precisa largar a sua carreira, você não precisa largar a sua profissão, você não precisa fazer nada disso, mas você precisa mudar o foco. O foco da minha vida não é apenas ganhar para mim mesmo. Eu posso ganhar, mas eu vou servir, eu vou ajudar, eu vou dar, eu vou fazer isso para a missão de Cristo aqui na terra, espalhar o Evangelho de Jesus Cristo. Ô irmãos, quantas pessoas carentes tem na Unesp lá?
quantos hospitais, quantas prisões, quanta gente que está necessitada e carente de alguém para ir lá fazer uma visita, orar, evangelizar. Um dia um irmão de uma outra igreja falou para mim aqui, estava lá no pronto-socorro, minha mãe estava internada, eu saí lá, cheguei na salinha, quando eu cheguei na salinha tinha o Novo Testamento, abri aquele Novo Testamento, li, aquilo trouxe para mim, quando eu olhei, estava o nome Igreja Presbiteriana Maranata. Vocês estão espertos, hein? Estão entrando lá no hospital com o Novo Testamento. Falei, essa é a nossa visão. Toda repartição pública, todo hospital, toda cadeia tem um Novo Testamento desse. Toda casa de Botucatu tem um Novo Testamento desse. Com o Evangelho de Jesus Cristo, para quando a pessoa estiver necessitada, mesmo que abre ali, ouve a mensagem de Jesus, a palavra de Deus, e crê e recebe a salvação, porque Deus nos mandou para isso. Agora eu desafio você, o que é que você tem feito? Qual tem sido a sua visão, a sua filosofia de vida? É só para si mesmo, é só para acumular, é só para ganhar? O que você tem feito dos seus bens em prol dos outros? Esse é o desafio que eu deixo para você. Você já ouviu falar da história do galo? Deixa eu contar para você a história do galo. Em 2001, no sertão da Paraíba, tinha um obreiro, um missionário lá, chamado Gilmário. Gilmário estava desanimado, porque ele tinha um Fusca, que a missão deu para ele evangelizar os irmãos na roça, e ele não tinha dinheiro para pôr gasolina no Fusca. Então, na posto de gasolina, ele era conhecido como Zé Gotinha. Ele ia lá e põe meio litro de gasolina, ele colocava e ele ia lá. E ele tinha um programa na rádio comunitária. Ele pagava R$50 por esse programa na rádio. Tinha um alcance de 50 mil pessoas aquele programa, R$50. Só que ele não estava tendo dinheiro para pagar o programa na rádio. Ele começou a pedir os irmãos, pedir o povo, e ele estava desanimado, que não estava vindo os recursos. Aí um dia chegou uma irmã, chamada Dona Lourdes. Chegou e falou, eu não queria que parasse com o programa na rádio, não queria que parasse, o programa é muito bom. E eu não tenho dinheiro em casa, trabalho na roça, lá não tem dinheiro. No Vale do Piancó, na Paraíba, não tem dinheiro. A única coisa que eu tenho é esse galo. Você aceita o galo? Pegou o galo e trouxe para ele. Você podia fazer vender na igreja e ajudar lá. Ele falou, vou fazer uma rifa do galo. Fazer uma rifa do galo. Aí ele começou a ir lá pedir, ele foi pedir para um pastor, para comprar rifa. Ele falou, comprar rifa, rapaz. Crente não compra rifa. Olha que coisa. Compra assim, né? Tem muita rifa boa aí. Mas ele não quis comprar, ele contou a história. Aí aquele cara mandou e-mail para outros lugares. E outros pastores ficaram sabendo daquela situação, daquela igreja, daquela missão naquele lugar ali. Não tinha recursos, não tinha nada. Aí igrejas começaram a ajudar. Uma pessoa de Brasília falou, eu pago o programa por 1 ano, não acaba. Aí o outro falou, eu ponho gasolina nesse carro para você fazer a missão. Aí outra igreja, uma igreja de brasileiros em Nova York ficou sabendo. Mandou oferta. Aí um dia o pastor Jeremias Pereira da 8ª de Belo Horizonte ficou sabendo dessa história, estava pregando no Canadá, uma moça chegou e falou, eu quero dar uma oferta, mas não é para você dar nem para o missionário, nem para a igreja, eu quero que você dê oferta para a mulher do galo. Aquela mulher do galo, um dia a vizinha falou assim, seu Deus não é forte não, você não tem nem geladeira, não tem geladeira na casa dela. Quando chegou a oferta, ela comprou a geladeira. Aí alguém mandou uma oferta para ela comprar um terreno, para ela plantar, aumentar a plantação. Um dia reuniu todo mundo no sertão, veio a oferta do Canadá, dos Estados Unidos, veio o obreiro, e aquela igreja começou a crescer, aquela irmã ganhou nova terra, reformaram a casa dela. Por que eu estou contando isso? Porque quando a gente dá para Deus, com coração sincero, Deus nos sustenta, Deus supre, Deus provê, Deus não deixa falhar, Deus cuida de nós. Quando a gente entrega a nossa vida, o Senhor Jesus falou,
dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. O Senhor Jesus falou: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pois quem renuncia a si mesmo, quem dá a sua vida em favor de mim, achá-la-á, ganhá-la-á, e quem perde a sua vida vai ganhar muito mais, disse Jesus. Então, se a gente entrega para Deus, dá para Deus, Deus supre, Deus provê, Deus abençoa, Deus não deixa faltar. Quanto mais a gente dá, eu falei da igreja de Pinheiros, construir um templo lá de mais de milhões, comprar uma casa lá do lado de 780 mil, sem dinheiro nenhum, porque eles estão dando dinheiro para ajudar outros, ajuda aqui em Avaré, ajuda no interior, ajuda no sertão, a igreja que não fica em si mesmada, egoisticamente pensando em si mesma, mas que quer ver o nome de Jesus se espalhando, a missão de Deus se espalhando, a glória de Deus se espalhando e alcançando os perdidos. Então a mulher do sertão deu tudo o que tinha, deu o galo, e Deus foi lá no Canadá, foi em Nova York, para honrar a fé e a obediência daquela mulher. O que é que você tem feito da sua vida, meu irmão? Eu estou angustiado com a nossa igreja aqui. Nós temos um potencial de gente aqui que não está fazendo nada, que não está servindo para nada. Essa que é a verdade. Uma igreja nossa, eu estou angustiado até o fundo da alma, irmãos. Até o fundo da alma. Estou desesperado. Eu cheguei agora dessa viagem e falei assim: eu vou mudar tudo nessa igreja, mas vai mudar tudo nessa igreja. Vai mudar tudo, 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 tudo. Em nome de Jesus. E se você não quiser mudar, não vou nem falar nada. Você sabe qual seria a conclusão, né? Mas em nome de Jesus, irmãos, eu quero chamar você para colocar a sua vida diante de Deus, falar: Deus, me liberta de uma vida fútil, inútil, indiferente, e faz de mim uma pessoa que serve, que ama, que dá a sua vida, que faz a missão de Deus nessa terra. Eu quero orar com você, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a falar com Deus aqui agora, nesse momento. Sinceridade de coração. Fala assim: Senhor, eu quero me converter, Senhor. Eu tenho pensado só em mim, só na minha carreira, só nos meus bens. Eu tenho pensado só no que eu quero, o que eu gosto, o que eu preciso. Eu quero mudar. Eu quero mudar, Senhor. Me ajuda a mudar, Senhor. Me ajuda a ter uma vida de serviço. As pessoas à minha volta estão precisando. Diz a minha família. Eu quero dar do meu coração, eu quero dar a minha vida, eu quero dar o meu tempo, eu quero dar os meus bens, eu quero dar o meu dinheiro, por causas do Evangelho de Deus. Eu quero te servir, meu Deus, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Feche os seus olhos aí, por favor, e ore a Deus. Ore a Deus. Por favor, com sinceridade, fale com Deus. Senhor, muda a minha vida. Eu quero pedir para Deus mudar a minha vida aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor mude o meu coração. Que o Senhor mude o meu foco, o meu propósito, o meu objetivo. Que o nosso objetivo seja servir e amar, e dar a nossa vida, e fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Por favor, peça para Deus: Senhor, me liberta. Eu estou fazendo as coisas erradas, eu estou tão parado, tão estagnado, eu quero mudar de vida. Fale com Deus com sinceridade: eu preciso me converter, Senhor. Eu preciso me converter, meu Pai, me ajuda. Eu tenho tantos potencial, tenho tantos cursos, eu estudei, eu tenho diploma, eu tenho habilidades, eu tenho capacidades, e eu estou só pensando na minha conta bancária. Muda a minha vida, Jesus. Muda a minha vida. Faz de mim um servo de Deus verdadeiro. Faz de mim um instrumento do Teu Evangelho nessa terra. Transforma a minha vida, transforma o meu coração. Peça para o Espírito Santo encher você agora e me ajuda, Deus. Me liberta dessa vida apática, letárgica, que não produz, que não frutifica, que não faz nada de diferente. Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos orar.
Se você hoje quiser orar comigo por uma mudança na sua vida, uma mudança radical, uma mudança sincera, eu quero mudar o foco da minha vida, eu quero deixar de pensar em mim mesmo e pensar no outro. Eu quero que onde você está, você fique em pé e eu vou orar por você. Onde você está, fique em pé, eu quero orar por você daqui mesmo. Coloque-se em pé, mas com sinceridade, na presença de Deus. Fale com Deus, fale com o Espírito Santo, fale com sinceridade. Eu quero colocar minha vida hoje aqui, eu quero colocar essa igreja hoje aqui na presença de Deus. Porque a gente está muito acomodado, muito acomodado, muito acomodado. Você coloca a sua vida aí com sinceridade, fala, Deus, eu preciso de uma mudança, eu quero ser frutífero. Eu quero ser eficaz na sua obra. Eu estou escondendo os meus dons, os meus talentos, eu não tenho feito nada. Coloque na presença de Deus e nós vamos orar. Amém, amém, amém. Fique em pé e fale, eu quero, ó Deus, mudar o foco. Eu quero mudar a minha vida. Muda-me, Senhor, muda-me, ó Deus. Muda-me, Senhor. Vamos orar. Senhor, nessa hora esses irmãos e irmãs estão aqui na Tua presença comigo. E nós queremos clamar ao Espírito Santo que nos ajude a mudar. Nos ajuda a mudar, Senhor, por favor. Liberta-nos, ó Deus, de uma mentalidade consumista, interesseira, mesquinha, egoísta, acomodada. Liberta-nos, ó Deus, de viver uma fé cristã, interesseira, e transforma o nosso coração. Converte-nos, ó Deus, e seremos convertidos, por favor. Por favor, meu Deus, estamos cansados de pensar em nosso próprio umbigo, no nosso próprio bem-estar. Liberta essa igreja, meu Deus, dessa mentalidade burguesa, acomodada. Liberta-nos, ó Deus, dessa mentalidade de apenas querer ganhar, acumular. Liberta-nos, ó Deus, e converte-nos ao Espírito Santo de Deus, Espírito da missão, que nos leva para servir, para amar, para dar, para se entregar para o outro, para o necessitado, para os perdidos, para os que estão longe, nas trevas e no pecado. Converte o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, e muda, Senhor, muda esta igreja, Senhor. Muda esta igreja. Se essa igreja não cumprir a sua missão, que o Senhor acabe conosco, meu Pai. Que se essa igreja não cumprir a Tua palavra, nós nos servimos para ser servos Teus, meu Deus. Que nós não sejamos um clube, que nós não sejamos uma reunião social, mas que sejamos discípulos de Jesus, comprometidos com a missão de Jesus, dispostos a obedecer e dar a própria vida, e sacrificar a sua vida, em nome de Jesus, meu Deus. Opera em nossos corações, em nossas mentes, que haja uma conversão na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos, que haja uma mudança espiritual profunda dentro de nós, Senhor, nesse mundo mau e perdido, que nós sejamos a luz a brilhar, a luz de Cristo, que nesse mundo de trevas, nós sejamos a presença de Cristo, nesse mundo mesquinho e egoísta, sejamos, ó Deus, bondosos, generosos, altruístas, sacrificiais pela causa de Cristo. Por favor, meu Deus, faça isso. Visita esses irmãos aqui, eu te peço em nome de Jesus, e muda o nosso foco, meu Pai, muda a nossa visão, muda, Senhor, muda aqui nessa igreja, que essa igreja possa plantar outras igrejas, que essa igreja possa ajudar outros missionários, outros ministérios, que essa igreja possa ali, ó Deus, naquele bairro do Santa Maria, ali no Maria Luísa, começar um projeto social para atender centenas de crianças carentes, que nós possamos servir aquele bairro, servir os pobres, servir os necessitados, que nós possamos levar educação, que possamos levar Jesus para aquele povo, não só ali, mas na cidade inteira, no país inteiro, no sertão, meu Deus, para aqueles que estão nos hospitais, nas cadeias, aqueles que estão presos, em todos os lugares.
Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir a tua missão. Ajuda-nos, ó Pai, a realizar o teu querer. E liberta-nos, ó Deus, dessa atitude mesquinha, que possamos dar aquilo que nós temos e que nós somos no teu altar. Recebe, meu Deus, recebe a nossa vida, recebe aquilo que nós somos e usa-nos, ó Deus, para cumprir a tua missão nessa terra. Em nome de Jesus eu te peço, eu oro e eu te agradeço. Amém e amém, Jesus. Amém. Podem